Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo, sexta-feira, e como eu prometi na semana passada, sempre às sextas-feiras agora eu vou trazer algumas dicas para vocês curtirem o final de semana, dicas bem rápidas, um vídeo mais objetivo para vocês. Eu separei alguns podcasts que eu escuto semanalmente, mensalmente, eu adoro podcast, eu acho uma ótima opção para quando você está lavando uma louça, para quando você está no transporte público, se bem que ultimamente eu nem ônibus pego, porque eu não saio de casa mesmo. Mas eu acho que o podcast é uma opção muito maravilhosa para você escutar enquanto faz alguma outra coisa que não exige tanto a sua concentração numa outra coisa, né? Porque se você estiver trabalhando com edição de vídeo, por exemplo, como eu fico o tempo todo, não dá para ficar ouvindo um podcast. E eu fiz uma seleção aqui de uma variedade bem bacana para todos os gostos. E eu quero também que vocês deixem as recomendações de vocês aqui embaixo, porque é sempre legal estar conhecendo coisas novas por aí. E a minha primeira dica é um dos meus podcasts preferidíssimos, eu adoro escutar, que chama Calma Gente Horrível. Esse podcast, ele é feito por 4 mulheres que são muito maravilhosas e elas são divertidas e despojadas e... eu adoro as 4. A Ana Roxo, a Rita Alves, a Tati Fadel e a Malu Rodrigues. Esse podcast vai falar sobre coisas do dia a dia, amenidades ou talvez não amenidades, enfim, elas discutem todos os tipos de assuntos de uma maneira muito descontraída. Eu gosto muito das 4, as 4 são bastante diferentes entre si, o que torna o papo bastante enriquecedor. É daqueles podcasts bons para você escutar enquanto está fazendo uma faxina, porque ele tem uma duração um pouco mais longa, tem mais de 1 hora de duração. E uma outra dica é que a Ana Roxo e a Tati Fadel, elas também têm um canal no YouTube chamado O Mundo Segundo Ana Roxo, que eu recomendo fortemente, é um dos canais do YouTube que eu mais gosto de acompanhar também, e ele segue mais ou menos essa mesma linha que o podcast. O segundo podcast que eu quero recomendar é o Café da Manhã. Eu gosto muito desse podcast, ele é feito em parceria com a Folha de São Paulo e é apresentado pela Magé Flores e pelo Maurício Meirelles, que é um podcast curto que tem mais ou menos uma duração de 25 a 30 minutos e ele sempre vai trazer alguma informação, alguma notícia relacionada com política, com a sociedade, e são coisas que aconteceram muito recentemente. Então, para você ficar informado logo para começar o dia, esse podcast é muito bacana. O terceiro podcast da lista é o Feito por Elas, que é um podcast de cinema que tem como objetivo trazer o protagonismo das mulheres no cinema. Então elas vão falar de diretoras, de atrizes, de lançamentos. Elas também falam bastante de coisas antigas que não estão no hype do momento. E esse podcast é apresentado por 4 mulheres: a Isabel Wittmann, a Estefania Amaral, a Camila Vieira e a Kel Gomes. E como um adendo para vocês, tem um podcast que é feito pelo Mulheres no Cinema, que é o site da Luísa Pécora, que é um podcast muito bom, só que só recebe quem é apoiador. Então, eu recomendo muito que vocês conheçam o site Mulheres no Cinema, e se vocês se interessarem pelo trabalho e quiserem apoiar esse conteúdo, vocês poderão receber o podcast da Luísa, que é maravilhoso, eu gosto muito, e ela entrega esse conteúdo para você exclusivo uma vez por mês. Tem um podcast novo que eu comecei a escutar recentemente, que chama Sem Papas, que ele é apresentado pela Pauline Tort, não sei se é assim que se fala o nome dela, e eu tô gostando bastante porque o foco dele é literatura e ela entrevista várias escritoras. Por enquanto eu acho que tem 5 ou 6 episódios, um deles é uma entrevista com a Cynthia Krimler, e eu gostei muito da forma como ela conduz a conversa, porque elas não ficam falando só de literatura, só de livros novos, só de lançamentos, elas falam sobre a vida, sabe? E eu acho que isso é muito mais interessante do que ficar falando só de aspectos técnicos de um livro ou só de um livro específico. Isso me cansa um pouco, eu não gosto muito. Mas eu gosto de adentrar no universo do artista, sabe? De conhecer o artista, o que ele é para além da escrita dele. Então, se você tem essa pegada, assim como eu, vale muito a pena conhecer e dar uma força, porque tá começando agora esse novo podcast. O próximo da lista é um que eu escutava muito antigamente, agora eu dei uma parada, mas é porque sempre vão aparecendo coisas novas, a gente deixa alguns de lado, né? Mas é o Anticast, que ele é apresentado pelo Ivan Mizuzaki. Eu gosto muito do Ivan, ele é um profissional muito competente e eu acho que o Anticast ele tá melhorando cada vez mais. É um podcast que vai falar, em sua maioria, sobre assuntos de política do momento. Então,
Ele tem um editorial que apresenta antes de todos os programas, que é um editorial que dura mais ou menos uns 15, 20 minutos dele lendo esse editorial, que é bastante interessante e pessoal. E o Ivan, ele tem uma qualidade que ele sempre convida algum especialista para conversar sobre o tema da semana, e eu acho isso muito rico, muito enriquecedor, para ter debates mais profundos em relação à política, em relação à arte, em relação à cultura, mas principalmente sobre política no caso. E um adendo, porque aqui a gente dá informações a rodo, né? O Ivan também tem um outro podcast, que é o Projeto Humanos, e ele tem o Caso Evandro, que é um podcast contado em formato de storytelling, com episódios com casos policiais. Só que o caso Evandro, ele é um caso muito complexo, então ele está demorando para ser encerrado. Então tem muitos episódios já, tem algumas temporadas, você pode acompanhar, só que eu já aviso que é um podcast bastante pesado, bastante tenso, dá medo, dá angústia, então se você não gosta de assuntos pesados, assuntos fortes, eu não recomendo, mas se você gosta dessa pegada investigativa, de terror, sangue, mortes e tal, vai nessa, porque é muito maravilhoso e é muito bem feito. Ivan Mizuzaki é muito incrível, gente. Sério. O próximo podcast dessa lista chama-se Bobagens Imperdíveis, que é de uma escritora também, a Aline Wallach. E eu gosto muito desse podcast porque ele é muito curtinho, ele tem mais ou menos de 15 a 20 minutos de duração, então é assim o tempo de você sair do banho e ir trocando de roupa para fazer suas coisas da vida. Já teve episódio dela falando de teatro, já teve episódio dela falando de música, ela fala de personalidades inspiradoras, tem um episódio sobre o Belchior que é muito bonito, sabe? Eu gosto bastante desse episódio, é bem especial. Ele tem mais ou menos a mesma pegada que o Sem Papas, porém o Sem Papas é com entrevistas e esse aqui é um podcast solo, porque a Aline ela vai falar de literatura, mas não só de literatura, ela vai falar de arte de uma maneira mais ampla, que tem muito a ver com a minha pegada de vida, com os meus interesses, então essa dica é boa. Eu quero fazer uma menção honrosa aqui, porque é um podcast muito embrião, tem só 2 episódios, mas é de uma pessoa muito querida e eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida para darem uma força para ver se ela deslancha com esses episódios, né? Para ver se ela começa a produzir mais pra gente, que chama-se Sutilezas Atômicas, que é apresentado pela Tainá Sais. Tainá, eu não sei se é assim que se fala seu sobrenome, então me desculpe. O Sutilezas Atômicas é um projeto da Tainá do Instagram, ela fala bastante de escrita criativa, ela fala muito sobre cultura também, sobre o autocuidado, sobre qualidade de vida, mas sempre dentro desse campo das artes. E a Tainá, ela é muito, muito, muito preciosa, ela é muito dedicada no Instagram dela. Sutilezas Atômicas é um nome maravilhoso, porque ela vai realmente falar de coisas que são extremamente essenciais, atômicas, mas de maneira sutil, de maneira poética, de maneira delicada. E ela tem só 2 episódios por enquanto. O primeiro é apresentando o projeto dela e o segundo episódio saiu essa semana com uma entrevista com a Aline Bey. E o episódio está muito bonito, muito precioso, então eu indico muito. Todos esses que eu indiquei, eu gosto pra caramba. E em breve eu trago mais dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Contem para mim aí quais que vocês já escutam, me indiquem, tragam dicas para mim. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos. Apoie meu canal se você puder apoiar lá no Apoia-se. As informações estão aqui na descrição. Um beijo e tchau!